Até o início do século XVI, quando navegadores espanhóis e portugueses descobriram o Oceano Pacífico, os europeus desconheciam sua existência. Mais tarde, uma sucessão de exploradores ingleses, franceses e holandeses mapeou centenas de ilhas e arquipélagos espalhados por todo o imenso oceano. O Ocidente só soube da Austrália após James Cook em 1770. Os ingleses consideravam esta terra do sul como um não-lugar e uma terra sem dono, apesar do fato de os aborígenes já viverem lá há mais de 30 mil anos. A Austrália está situada inteiramente no hemisfério sul, limitada a leste pelo Oceano Pacífico e a oeste pelo Oceano Índico. Este continente insular, com quase 8 milhões de quilômetros quadrados, tem 6 estados e 2 territórios. Nosso navio navega pelo Estreito da Grande Barreira, da costa de Queensland até Darwin, capital dos Territórios do Norte. Nossa jornada começa no sul, na província de Nova Gales do Sul, em Sydney. Estamos no Pacífico Sul, a 155 graus de longitude leste e 35 graus de latitude sul. Partindo da Nova Zelândia, o Song of Flowers vai para Sydney. Colonia inglesa na Austrália após Cook não cresceu. A Declaração de Independência Americana impulsionou a expansão. Inglaterra não podia mais exilar condenados na América. A primeira frota navegou para a Austrália. Em 1788, navios chegaram. Soldados desembarcaram condenados, fundadores de Sydney. 2 séculos depois, Sydney é cidade próspera, com 4 milhões de pessoas, unindo arquitetura e mar. Eu diria que a Ponte da Baía e a ópera criaram uma identidade para a cidade, porque ícones visuais são a fonte dos símbolos urbanos neste século. E, em muitos aspectos, a ponte faz mais do que ligar a baía e a ópera faz mais do que abrigar espetáculos de ópera. Ambas foram controversas e levaram muitos anos para serem aprovadas. E talvez a dor do nascimento se torne, por fim, o abraço da infância. A partir de 1788, as deportações de Londres aumentaram. Pinturas ignoravam o sofrimento e destino aborígene, retratando colonia harmoniosa com bons selvagens. No final do século XVIII, os 300 mil aborígenes resistiram pouco à chegada britânica e logo enfrentaram a extinção. Considerados inferiores, foram expulsos de suas terras. Devastados por doenças ou massacrados, alguns membros da tribo Laura tentaram resistir, mas sem sucesso, e acabaram cedendo o local de Sydney Cove aos recém-chegados, que ali estabeleceram o primeiro assentamento inglês. O distrito de The Hawks, com edifícios coloniais, foi renovado para turistas. Every time I hear Mel sing, I see her eyes. Tonight the bottle let me down, oh mama tried. The jukebox girl is just singing me alive. Da Arbor Bridge,
Construída em 1932, seguimos por The Rocks até Circular Quay. A poucos passos da estação do Capitão do Porto, de onde partem as balsas, Graham nos leva ao antigo edifício da alfândega, que há poucos anos foi convertido em um centro de convenções. Ao lado de uma maquete de Sydney, ele descreve a série de eventos que transformou a cidade mais antiga da Austrália na moderna metrópole que é hoje. Após a influência britânica, a arquitetura americana passou a nos influenciar. Com a estrutura de aço e elevadores, arranha-céus se tornaram possíveis. Edifícios à prova de fogo também foram um conceito americano, de seguradoras de Chicago, por 30 a 40 anos. A partir do início do século, a arquitetura americana da costa leste nos influenciou. Sydney tem uma baía linda e muitos moradores vivem perto do mar. Moradores dos subúrbios usam balsa para ir e voltar do trabalho, chegando ao mar 2 vezes ao dia. Gary, que trabalha no zoológico de Taronga, ao norte da baía, considera seu trabalho um dever e um prazer. Eu moro em Newtown, que é relativamente perto da cidade. Prefiro o transporte público por razões ambientais, pois gera menos poluição do que dirigir. O zoológico tem um centro educacional com cangurus, koalas e outros marsupiais. 120 dessas espécies são nativas da Austrália. Gary é o chefe do Departamento de Mamíferos Australianos. Os membros dessa pequena comunidade se movem com bastante liberdade. Gary conhece bem as características de cada animal devido ao seu trabalho. Venha, venha! Que garota doce, não é mesmo? Esta é Charlotte, uma de nossas wombates comuns, que deve ter um pouco mais de 2 anos. Ela chegou até nós depois que sua mãe foi atropelada, e Charlotte foi encontrada em sua bolsa. Ela é um marsupial. Charlotte é um animal noturno, como muitos marsupiais na Austrália, e sua preferência, neste momento, seria provavelmente estar dormindo. Wombates, wallabies e marsupiais protegidos em Taronga vivem nas regiões secas da Austrália. Paradoxalmente, 3 milhões de cangurus são abatidos anualmente, apesar de ser o símbolo nacional. Criadores de gado os caçam há mais de um século para proteger suas pastagens. Enquanto este equidna espinhoso procura por formigas e Gary nos apresenta a um gambá recém-chegado, o zoológico abre suas portas.
Uma breve parada perto do dingo, o cão australiano, e depois um adeus final ao koala. Este marsupial honra seu nome aborígene, que significa sem água, ao se alimentar tranquilamente de folhas de eucalipto. Ícones australianos incluem cangurus, koalas, ópera, ponte, rochas, corais e arte aborígene. Um jovem atlético bronzeado surfando as ondas do Pacífico completa o quadro de estereótipos australianos. Mas como os jovens de Sydney realmente se veem e veem o seu país? Os australianos são descontraídos, especialmente em nossa idade. Não somos preguiçosos. Acho que talvez tenhamos uma sociedade multicultural, porque somos um país tão jovem e recebemos muitas misturas de coisas diferentes. Não seguimos padrões rígidos de comportamento. Misturamos influências de vários países, criando algo agradável e único. Somos uma mistura cultural, pegando um pouco de tudo. Estou em uma idade tão jovem que acredito que meu estilo de vida é mais importante do que trabalhar. Priorizo diversão, atividades ao ar livre e relaxamento em vez de carreira, para levar as coisas mais a sério depois. Hoje é importante, pois o mundo nos une mais. Passo tempo na internet buscando novidades e construindo uma base sólida. Obrigado. Localizado ao norte de Sydney, o Song of Flower chega a Cairns, capital do norte de Queensland. Fundada na Corrida do Ouro, Cairns prosperou como terminal ferroviário e porto para mineradores. Em um país tão vasto, a navegação costeira já foi o único elo de transporte entre as províncias distantes do norte ou oeste. E as grandes metrópoles do sudeste, como Melbourne e Sydney, mas essa era agora pertence ao passado, e outras formas de transporte existem hoje. Perto de florestas e da Grande Barreira de Corais, Cairns é destino turístico e porto de cruzeiros. Mergulhar é fácil. Um briefing explica as habilidades básicas necessárias. Demonstramos essas habilidades na água. Depois, vamos mergulhar. Um instrutor acompanhará 4 pessoas em um passeio guiado pelo Recife. Avançamos devagar, com segurança e diversão.
A bordo de um dos hidroaviões que ligam Cairns aos diversos pontos de mergulho, sobrevoamos alguns dos 2.600 recifes que formam a Grande Barreira de Corais. Com 2.000 quilômetros de extensão, desde a ponta sul do Trópico de Capricórnio até o extremo norte de Queensland, a Grande Barreira de Corais é a maior estrutura composta por organismos vivos. O sul do Recife, longe da costa, fica perto de Cairns, a 30 a 40 quilômetros do litoral. A área é inundada por empresas de turismo que oferecem passeios diurnos a bordo de poderosos catamarãs motorizados. Um destino de sonho para os amantes do azul profundo. Este recife de coral tem entre 10 e 15 mil anos, sendo geologicamente jovem. O coral é um animal e uma planta juntos. Ele une essas duas formas de vida. O animal come plâncton da água e usa a luz solar. Por isso, o recife prospera com a luz solar intensa. Surpreenda-se com a vida minúscula. Lesmas, nudibrânquios e outras criaturas. Há também muitos tipos de peixes que vivem em tocas, camarões e crustáceos, além das grandes e óbvias criaturas, como arraias-manta, tartarugas e tubarões. Toda essa vida pequena e intrincada torna este lugar interessante. Como foi o seu mergulho? Acho que foi bom. A Annie foi bem. Sim, eu fui bem. Sim. Deixamos o azul da Grande Barreira de Corais e vamos para a verde floresta tropical. Vemos aqui o turismo se desenvolver intensamente, por vezes de forma fascinante. Ao longo de sua rota de 7 quilômetros, o Skyrail oferece um verdadeiro sobrevoo pela floresta tropical do Parque Nacional de Berengoz. Os teleféricos roçam árvores de 50 metros de altura. Amantes da natureza, acostumados a admirar essas árvores do solo, têm a oportunidade de observar a copa natural da floresta durante esta excursão única. O teleférico para antes de chegarmos a Kuranda, dando tempo para admirar uma vista espetacular. A poucas centenas de metros, o rio Beren forma uma cachoeira de 280 metros de altura. Pegamos a antiga linha ferroviária de volta a Cairns. Essa linha turística, comparada ao teleférico moderno, nos permite sentir a atmosfera de outra era. O trem, construído entre 1882 e 1891, abastecia os mineradores durante a estação chuvosa. As rotas terrestres intransitáveis causavam o isolamento.
Acho que a ferrovia é excelente para ter uma noção da época colonial, pois nos permite sentir os velhos tempos e o que acontecia ali. O Esquiral mostra a tecnologia moderna e permite ver tudo de uma perspectiva atual. Para uma experiência autêntica, caminhar pela mata é a melhor opção. Retornamos a Cairns ao pôr do sol, onde o Song of Flower nos aguardava. Partimos rumo a Port Douglas, 100 km ao norte, em Queensland. Na manhã seguinte, o Song of Flower lançou âncora a algumas braças da costa de Port Douglas. O bote de apoio nos manobra habilmente por mangues até a Porte Marina, conhecida como tal pelos seus habitantes. Em Port Douglas, a atividade turística foca na Grande Barreira de Corais, mas o ambiente é de elegante balneário para clientela rica e sofisticada. Deixando Port Douglas, seguimos para os parques nacionais de Daintree e Cape Tribulation. Seguimos por campos de cana-de-açúcar por vários quilômetros até Mosman. Mosman, outrora agitada, hoje vive em ritmo lento, à sombra de carvalhos centenários, com habitantes dedicados a plantas e um estilo de vida descontraído. Sendo uma área tropical, muitas dessas coisas que encontramos no mercado crescem muito facilmente aqui. Nos últimos 20 anos, notei um interesse muito maior em jardinagem, plantas e, em particular, orquídeas. Originalmente, a cidade era baseada principalmente na exploração de madeira e a cana-de-açúcar foi a primeira grande indústria. Contudo, ao longo dos anos, especialmente nos últimos 30, o turismo se desenvolveu muito mais. A floresta tropical úmida, que cobria toda a Austrália há milhões de anos, hoje representa apenas 3% do território. Este tesouro natural está concentrado inteiramente em Queensland. É o cenário ideal para promover o ecoturismo, auxiliado pelo zelo quase fanático dos habitantes, que se deleitam em apresentar aos turistas a riqueza e diversidade da flora e fauna de sua região, como o rio Copar, cujas margens estão tomadas por mangues que servem de refúgio para o crocodilo. Protegida dessa forma, a floresta permaneceu tão densa que se estende até as vastas praias de areia.
Atravessamos vegetação exuberante perto do rio Copper para nos juntar ao botânico Nick Godfrey em seu laboratório natural, dedicado à floresta primordial australiana. Nick Godfrey, esta floresta tropical sobreviveu aqui por pelo menos os últimos 75, 80 milhões de anos. A falta de atividade vulcânica na área impediu sua destruição. A grande cordilheira divisória, erguida há 100 milhões de anos, protegeu esta floresta. Quando a Austrália se separou da Antártica, evitou-se o frio intenso, preservando a floresta em contraste com as do sul. Plantas aqui permanecem inalteradas há 400 milhões de anos. Samambaias de borla e cicas datam de 260 milhões de anos. Elas não mudaram nesse período. A floresta tropical possui grande diversidade, com milhares de organismos compondo o ecossistema. Temos coisas como esta trepadeira que possui estruturas semelhantes a dedos presas às suas folhas, o que a permite subir até o topo do dossel. Destacam-se a diversidade, a antiguidade e a beleza deste ecossistema. O ecoturismo em Queensland tem grande potencial, incluindo floresta, recife e interior. Continuamos a viagem pela Austrália, navegando ao norte pela costa de Cape York. A bordo do navio, a vida retoma seu modo normal. Teresa, a quem todos chamam Tess, está prestes a servir o chá. O chá é um evento diário que ocorre todas as tardes. Ao final do dia, Tess retorna à sua cabine para vestir sua roupa da noite, um ritual que regulou sua vida por quase 6 anos. Depois de me formar na escola, trabalhei em um hotel em Manila e essa é uma qualificação que me auxilia muito neste tipo de trabalho. Temos um contrato de 10 meses por ano e apenas 2 meses para passar nossas férias. Eu vou para as Filipinas por 2 meses. Quando estamos em Porto, desembarco para fazer compras e realizar algumas chamadas telefônicas. Em alto mar, ficamos na cabine. Sinto falta do meu irmão mais velho. Ainda não tenho marido. Ainda estou procurando. Chegamos à Ilha Lizard de manhã. Diz-se que James Cook nomeou a ilha após seu navio encalhar ali em 1770 por causa dos muitos lagartos. A Ilha Lizard é um santuário e uma ilha protegida. Parte deste porto é uma área protegida, com uma zona onde não nos é permitido ancorar. Temos pouco espaço para ancorar. Se não nos posicionarmos bem, os guardas florestais das 3 estações virão nos mandar mover o navio. Access to Lizard Island is restricted. The Song of Flower is one of the few cruise ships authorized to make a stop there.
Aside from a small luxury hotel and a few pleasure boats, the area is almost deserted. It's an Eden-like setting for a day solely devoted to relaxation and enjoying the beach. Esta noite é dedicada a homenagear o capitão e sua tripulação, especialmente o pessoal do navio que se esforça para atender a cada detalhe, garantindo que a imagem de excelência e luxo que faz do Song of Flower um dos transatlânticos mais prestigiados do mundo seja mantida. Muitas vezes os mesmos passageiros retornam. Temos 30 a 40% de repetidores em qualquer viagem. Muitas dessas pessoas encontram aqui um lar ou uma segunda casa, pois criam um vínculo especial com o navio. Ao embarcar, a tripulação lembra nomes, hábitos e preferências de bebida e comida dos passageiros, especialmente dos que já navegaram antes. Novos passageiros têm suas preferências notadas e, na próxima vez, o serviço será automático. Durante a noite, nosso navio navega em direção a Ttip, o ponto extremo nordeste de Queensland. Daqui, Papua Nova Guiné está a menos de 150 km da Austrália. Embora navegar nesta parte do Mar de Coral não seja realmente perigoso, uma certa experiência é imperativa. Por isso, um piloto australiano auxilia o capitão entre Cairns e Darwin. A Grande Barreira de Corais, com mais de 1.200 milhas, é muito perigosa para quem não a conhece. Deve ter sido um pesadelo para os capitães Cook e para os capitães Bligh da época. O Estreito de Torres divide dois oceanos, o Mar de Arafura e o Mar de Coral. É bastante possível encontrar marés altas no Estreito de Torres. Há maré alta em uma extremidade e maré baixa na outra, as quais estão separadas por apenas 14 ou 15 milhas. Conveniente com maré a favor, pois a velocidade se torna considerável. Contra a maré, perde-se a vantagem. A velocidade diminui bastante, especialmente em navios lentos. Ancorados, usamos o bote auxiliar para ir à costa. Aproximamo-nos com cautela de uma costa com rochas vermelhas. É um local que, mesmo hoje, é por vezes impossível de alcançar por estrada, certamente durante a estação chuvosa, de barco. Entretanto, conseguiremos pisar na ponta, o cabo mais setentrional da Austrália.
Turn that down. Yeah. All right? That looks okay. There's a rock there. I'd turn it at right angles now. I'd come in a bit like that. Okay. Estamos no topo da Austrália, o ponto mais setentrional do continente. Ilhas à direita são Austrália. Este é o ponto mais distante do continente. Se for mais ao norte, vai-se molhar. Somerset, entreposto fundado em 1863 em solo aborígene. Seu fundador, Frank Jardine, sempre sonhou em competir com a poderosa colônia inglesa de Singapura. A história de Somerset é, em grande parte, da família Jardine. Alex, filho de Frank, e sua esposa princesa das Ilhas Samoa, perseguiram o sonho do pai em vão. Os britânicos deixaram Somerset pelas mais bem localizadas Ilhas Thursday. Os Jardine ficaram, trabalhando as terras com aborígenes. Após suas mortes, Somerset desapareceu, engolida pela floresta. Os aborígenes de Cape York começaram a exercer algum controle sobre suas terras ancestrais. Trabalhando como guardas florestais, monitoram seu patrimônio natural. Os aborígenes também administram o Pajinka Lodge, um grupo de bangalos confortáveis, onde recebem os poucos turistas interessados em explorar a terra e a cultura aborígene. A história de Cape York realmente começa com seus próprios habitantes, os aborígenes e os ilhéus do Estreito de Torres, que podem ter vivido ali entre 60.000 e 100.000 anos, tornando-a uma das culturas mais antigas, ricas e interessantes do mundo. Obrigado. Após dar sua última palestra a bordo do navio, Greg permanecerá em Cape York, onde seus amigos o esperam ansiosamente. O futuro do lugar está com os proprietários tradicionais. O mundo diminui e Cape York não pode ficar isolada para sempre. Sim. Até breve. Sim, nos veremos. Ei, Lada, filho. Oi, tenha uma boa viagem. Rumo ao oeste, após navegar por 2 dias através do Mar de Arafura, o navio Song of Flower chega a Darwin.
Ao contrário das grandes metrópoles do sudeste da Austrália, Darwin, a capital do norte, é uma cidade modesta de 800 mil habitantes. A cidade foi fundada há pouco mais de um século. Seu clima é quente e úmido, com ciclones por vezes violentos, sendo o último, até o momento, o Tracy, em 1974, que destruiu grande parte da cidade, isolando-a do restante do país. Apesar de todas essas restrições climatológicas, Darwin é uma cidade fascinante. Em uma Austrália que, até muito recentemente, preferia alinhar-se à raça branca, Darwin cultivou uma política de indiferença racial, acolhendo mais de 50 grupos étnicos que, em sua maioria, vêm dos países asiáticos vizinhos. O povo do Sudeste Asiático se estabeleceu na Austrália há 30 mil anos. Deslocaram-se a pé para Cape York. Entre eles, os liraquianos buscam reconhecimento. Nossa cultura, como podem compreender, foi bastante danificada devido à chegada dos europeus, desde então até os dias atuais. Meu povo foi basicamente aniquilado. E passamos por um processo para reunir todos novamente. Havia cerca de 1.500 pessoas Latakia registradas. Iniciamos um processo de reivindicações de terras no território em 1975. Tivemos que passar por 2 processos judiciais para apresentar evidências de locais de sonho, locais sagrados, nossa afiliação espiritual e nossas crenças. Ainda esperamos até hoje pela devolução de nossas terras. Minha função é ser o porta-voz. Sou empregado pela nação Latakia para lidar com o governo. As funções da nação são basicamente realizar o trabalho administrativo que lida com o título nativo. É mais um passo no reconhecimento dos povos indígenas de Darwin como os proprietários tradicionais e os povos originários desta região. Uma dança indígena. O governo australiano ignorou aborígenes, forçados a esperar até 1967 para serem cidadãos. Apoiava a política de Austrália Branca. Apesar das leis segregacionistas, imigrantes escaparam, tornando Darwin cosmopolita. Logo após o início do primeiro assentamento, tivemos corridas do ouro no interior, a cerca de 200 quilômetros daqui, e os chineses foram autorizados a vir e trabalhar nos campos de ouro. Em 15 anos, tínhamos 8.000 chineses na parte norte do território. Havia apenas 800 brancos, tornando os chineses o grupo dominante. Mais tarde, surgiram indústrias como a de pérolas, o que significou que malaios, filipinos e japoneses vieram para trabalhar nos barcos perlíferos e viveram aqui, e os aborígenes, os pescadores de pérolas, os mineradores chineses e os brancos se misturaram, criando um grupo de pessoas único na Austrália. A Austrália, predominantemente, até muito recentemente, era um país dominado por pessoas brancas.
mas em Darwin havia uma exceção, uma comunidade multiétnica devido à nossa história muito particular e colorida. Seguimos de perto os enormes caminhões de 18 rodas que cruzam a Austrália. Nosso destino é o Parque Nacional de Kakadu. Primeira parada em Quinda, às margens do rio Jim-Jim. Estamos no fim da estação chuvosa, um período que os aborígenes chamam de Iki. Até pouco tempo, as planícies estavam sob 3 metros de água. As estradas do parque, ainda não secas, agora são transitáveis para conectar as áreas. Com paciência, observe a rica vida selvagem em silêncio. Mais de 1/3 das aves australianas vivem em Kakadu. Enquanto a águia se higieniza, vamos ao bir de barco, pois as estradas estão alagadas. Navegamos pelos rios efêmeros que serpenteiam no meio das planícies. Atravessamos os bilobongs, lagos improvisados pontilhados de nenúfares. No início da estação seca, eles desaparecem como que por magia. Perdemo-nos no coração das imensas florestas tipo baiô. A estrada logo se tornou novamente transitável e seguimos para o bir, nosso destino final.
O Parque Nacional Kakadu é uma maravilha australiana. É propriedade dos aborígenes e é arrendado ao governo. Kakadu tem mais de 5.000 sítios com arte rupestre extraordinária. Para aborígenes, esses locais ensinam sobre tradições ancestrais. Sem escrita, suas obras são o arquivo de um povo. Neste sítio, há 5 galerias abertas ao público. Mas, para os aborígenes, as pinturas estão por toda parte. No entanto, grande parte dessas áreas é regida por leis tribais, com muitos locais de acesso restrito que exigem a iniciação correta, mesmo para os aborígenes, pois essa é uma área de profunda espiritualidade. Estima-se que haja arte rupestre de pelo menos 30.000 anos, com pinturas sobrepostas que refletem as mudanças na terra e nos animais ao longo do tempo. As pinturas também retratam diferentes animais e a abundância de peixes e wallabies, indicando que este é um bom lugar para se estabelecer e passar algum tempo. É o contato inicial quando brancos chegaram à Austrália. Nesta área, foi a primeira vez que um aborígene viu uma pessoa branca. Por isso, registraram o evento na parede, pois era algo muito estranho de se ver. Tendo chegado ao fim de nossa jornada australiana na terra aborígene de Kakadu, sentimos como se tivéssemos nos aproximado, em um breve instante, do tempo do sonho. Este tempo do sonho é a base da mitologia aborígene, que evoca as peregrinações perpétuas de seres lendários. Após terem deixado suas marcas na paisagem sob a forma de montanhas, planícies ou águas correntes, eles renascem a cada noite, mais estranhos e maravilhosos, no céu sagrado de Kakadu. Obrigado.